Olá, meus caros, vamos começar. Lei 8666, uma lei que todo mundo já tem uma certa raiva dela, até pelo próprio número 666. Para com isso, não fica com essa raiva dela antes não, porque não é uma matéria tão difícil. É uma matéria cheia de detalhes, isso sim, mas não é para você se preocupar tanto com esse material aqui para você passar num concurso público, não. Não é aqui que te derruba necessariamente num concurso, óbvio. É uma lei cheia de detalhes, é uma lei que tem várias particularidades que na vida prática você não utiliza. Então, realmente tem esse ponto. Mas assim como a Lei 8.112, por exemplo, que até é o dobro dessa lei, a 8.112 é o dobro da 8666, ela tem suas particularidades. Então, é uma lei comum. E já comece vendo essa lei dessa forma, porque senão, se você já criar uma certa raiva dela, provavelmente não vai dar certo, tá certo? Vamos lá então. Meus caros, é o seguinte, esse é um tema que vem de várias formas no edital. Às vezes vem escrito Lei 8666, outras vezes vem escrito licitações e contratos, outras vezes várias leis sobre licitações e contratos, como também a Lei 10.520, até mesmo decretos e tudo mais. Quando vem seco, Lei 8666, ótimo, melhor ainda, a gente estuda apenas a Lei 8666. Tudo bem? Essa Lei 8666 eu vou dividir com vocês em 4 blocos. 4 blocos. Como? Primeiro bloco, anote isso aí. Primeiro bloco vai do artigo 1º até o 19. É o bloco que trata sobre as disposições gerais, é o bloco que trata sobre o conceito de licitação, o conceito de contrato, o âmbito de aplicação, para quem é que ela é válida, traz os princípios, muito abordado em prova. E esse bloco, do 1º ao 19, que traz essas disposições gerais, ele tem uma certa relevância nas questões. Por quê? Sobretudo do 1º até o 5º A, sobretudo do 1º ao 5º A, você tem que conhecer bem, ok? Os outros artigos, você não tem que ficar decorando tanto. Por exemplo, um outro artigo que é importante é o 17. O 18 também, o 19 fechando esse primeiro bloco. Esse miolo do 6º até o 16, não é que eu não tenha que ler, é óbvio que você vai ler, a gente vai tratar alguns artigos aqui, mas ele não tem uma incidência muito grande em prova. Mas do 1º ao 5º A, o 17, o 18 e o 19, esses sim, esses são os mais importantes que você tem que decorar, ok? Há uma concentração boa de questões nesse bloco 1 do 1º ao 19, sobretudo do 1º ao 5º A. Se você pegar, por exemplo, aí 20 questões sobre licitações nesse bloco 1, das 20 questões, com certeza, umas 15 vão tratar dessa parte do 1º ao 5º A, com certeza. E umas 3 ou 4 tratando aí do 17, 18, 19, uma ou duas no máximo tratando de algum outro artigo, ok? Beleza, seguindo. Bloco 2. O bloco 2 trata da parte só de licitações. Só licitações. Vai do artigo 20 até o artigo 53. Artigo 20 até o 53. É o bloco mais importante de todos. É o bloco nota 10. É aquele bloco que você tem que tomar cuidado. Se você tiver 10, 20 minutos só para leitura rápida, concentre-se nele, ok? E esse bloco, do 20 até o artigo 26, concentra um número grande demais de questões. Então, do 20 ao 53 é o bloco 2, que é o mais importante, mas sobretudo do 20 ao 26 tem que estar muito bem na sua cabeça. Tem que estar bem claro, tem que estar bem decorado. Do 20 ao 26. Só esses? Não. 38 e 39 são artigos bons para cair em prova. 38 e 39. E também do artigo que vai do número 44 até o 45, 44 e 45, e depois do 51 ao 53, 51 ao 53, ok? Ah, então quer dizer que os outros eu não vou nem ler. Óbvio que você vai. A gente vai inclusive tratar alguns aqui, mas esses são os mais importantes. Esses que eu falei com vocês são os mais importantes. Tudo bem? Beleza? Seguindo, terceiro bloco. O terceiro bloco é o que trata sobre a parte de contratos, só contratos. Vai do artigo de número 54 até o artigo de número 80. Do 54 ao 80, só contrato administrativo. Ok? O que é contrato,
quais são as cláusulas obrigatórias, formalização dele, suas prerrogativas, do 54 ao 80. É um bloco não muito cobrado em prova. Então, por exemplo, se você pegar 100 questões de prova, 80 vão tratar do primeiro e do segundo, sobretudo do segundo. As outras 20, você vai ter aí algo em torno de 15, no máximo 16, cobrando esse bloco número 3. Então ele tem sua importância, mas não é lá essas coisas. Não é um bloco tão abordado em prova. Quais são os artigos mais importantes aqui dentro do bloco 3? Do 54 até o artigo 58, 54 a 58 são artigos importantíssimos, 54 a 58. E depois você vai ter também com uma importância muito grande o artigo de número 62, artigo 62. Você tem também o artigo 65, 62, artigo 65, de muita importância. Você tem o 71 até o 74, 71 a 74, 71 a 74. E você tem também o artigo de número 79. Poxa, professor, foram muitos. Tudo bem, mas você está reduzindo pela metade e sabendo que não é um bloco que cai bastante. Então, enquanto você lê 2, 3 vezes o bloco 2, uma vez o bloco 1, às vezes 2 o bloco 1, e aí que você vai ler uma vez o bloco 3, tá certo? E por último, o bloco 4, que vai do artigo de número 81 até o artigo 126. 81 a 126. É o bloco que menos cai. É o bloco que tem menos questões em prova, do 81 até o artigo 126. Quais seriam os mais importantes aqui dentro? O próprio 81, tá? O próprio 81, o 87 que traz as penalidades, o 87 que traz as penalidades, o 109 que traz os recursos, mas não é lá essas coisas todas. Você tem também o artigo de número 111, o artigo de número 113 e 116. Poxa, mas foram muitos. Como eu disse, se você pegar um universo de 100 questões, achar 5 questões sobre essa parte final é muito. É muito. Achar 5 questões vai ser um número exagerado. Fechamos então a 8666. Então, se vier no seu edital, como está aí, Lei 8666, ponto. É assim que eu tenho que estudar. Ok? Às vezes, eles delimitam. Por exemplo, licitações, e aí colocam modalidades, dispensa, inexigibilidade, procedimentos. Ponto. Eu tenho que olhar só essa partezinha que vem escrita dentro da própria lei. A própria lei fala sobre essa parte. Então ela delimita, ela tem seus capítulos e seções. Ok? Se não viesse escrito 8666, vier só licitações e contratos, por exemplo, ou só licitações, aí você tem que também conhecer a Lei 10.520, que é a lei do pregão. Se vier só licitações, não disse o número da lei, disse licitações, você tem que conhecer também a Lei 10.520. Tudo bem? Ok? Cuidado então com esse ponto. Como está apenas 8666, só 8666. Tem a 10.520, aí é outro tópico. Fechado? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos seguir e começando aqui, tratar dessa nossa lei 8666. Primeira coisa, nós temos a própria Constituição Federal, a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, artigo 37, inciso 21, trazendo informações importantes para a gente. Olha só, ele traz dizendo assim, ressalvados os casos especificados na legislação, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas, elas serão contratadas mediante processo de licitação, chamada de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Beleza. Na própria Constituição Federal nós temos então já o artigo 37, inciso 21, tratando desse tema. Percebam aqui que o 37 e 21 então
separou licitação de contratos. E isso você tem que ter na sua cabeça de uma maneira bem clara. Eu não quero que você confunda, licitação com contrato. São coisas distintas, são coisas, preste atenção, independentes. Embora, como a gente acabou de ler o 3721, a regra seja licitar para depois contratar, preste atenção que eu estou separando porque, olha a frase, é possível licitar e não contratar, bem como é possível contratar sem licitar. São dois institutos independentes, são dois institutos autônomos. Licitação pode acontecer sem que haja no futuro um contrato. É possível contratar sem que haja anteriormente uma licitação. Que isso fique muito claro para você. É possível licitar e não contratar, é possível contratar sem licitar. Por quê? São dois institutos jurídicos autônomos. É óbvio que a gente acabou de ler na Constituição Federal que, em regra, eu tenho que licitar para poder contratar. E aí viria a pergunta, poxa, e o que é licitar? Licitar, meus caros, nada mais é do que procurar. Nada mais é do que procurar. Procurar para poder depois selecionar. Procurar e selecionar o que, professor? A proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa. Ou seja, quando eu estou procurando e até escolhendo qual é a proposta mais vantajosa, eu estou na fase de licitação. Inclusive, a palavra seleção, selecionar, tecnicamente significa adjudicar. Adjudicação é seleção, e que inclusive a gente vai ver logo logo, que é o último ato do procedimento licitatório. Encerra-se a licitação com a adjudicação, quando a licitação corre por completo, óbvio. Então olha só, para pensar. Eu quero construir um prédio. Para construir um prédio, ou seja, contratar uma empresa que vai construir o prédio, eu primeiro tenho que encontrar uma empresa que seja razoável. Para poder encontrar essa empresa que seja razoável, eu licito. Então, licitação é uma forma de pesquisa, mas é um procedimento pré-definido. A legislação traz começo, meio e fim. Ou seja, o término, começo, meio e fim. E o término dela não é com o contrato. O término é dizendo quem venceu. Inclusive a gente vai ver que o simples fato de adjudicar, selecionar, não obriga a administração a contratar. Aquele que venceu não pode exigir o contrato. Porque o contrato, meus caros, ele vai ser o acordo, ele vai ser o vínculo, ele vai ser o ajuste. Ele vai então ser a definição, a fixação de obrigações recíprocas. Teremos então no contrato, agora sim, a empresa que venceu, obrigada a cumprir tudo aquilo que está no contrato. Mas a gente vai ver também que eu posso muito bem criar um acordo, fazer um vínculo, firmar um ajuste, sem que antes eu tenha feito licitação. Eu não preciso sempre fazer licitação. Então, cuidado muito com isso, em que licitar é procurar, selecionar a proposta mais vantajosa. Óbvio, mais vantajosa para quem? Para a administração pública, por óbvio. Ok? E uma vez selecionada essa proposta, é que então eu posso partir para o contrato, que não necessariamente ele vai existir. Não necessariamente ele vai existir. Tudo bem? Que fique muito claro isso. Pensa assim, ó. Você vai fazer uma compra, você vai fazer uma compra de um carro.
vai fazer a compra de um sapato, de uma bolsa, você vai fazer alguma compra de uma roupa. Em regra, você não chega na primeira loja, vira lá e fala assim, me dá aquele terno ali, pronto. Me dá aquela bolsa ali, pronto. Se bem que as meninas às vezes chegam lá e falam, quero aquela bolsa e ponto, não discute mais nada. Pode acontecer isso, mas em regra você faz o quê? Procura, negocia preço, verifica qualidade. Tudo isso, entre aspas, é licitação. Só que como é nossa vida privada, nossa vida particular, é óbvio que a gente não vai chamar de licitação. Isso é uma pechincha, isso é uma pesquisa, é bater perna. Agora, tecnicamente, quando a administração faz isso, é uma licitação. É uma licitação. Então, por exemplo, você, para comprar um carro, chega lá na loja e fala, olha, eu quero o carro mais barato de todos que você tiver aí, tira até o tapete. É isso? Às vezes sim, outras vezes não. Você vai analisar aquilo que é mais vantajoso para você. Por exemplo, você tem lá vários filhos que tem que colocar então no carro. Não pode ser um carro muito pequeno. Você é uma pessoa que transporta cargas, então tem que ter uma carroceria. Então você vai olhar o que é mais vantajoso. Dentro disso, dentro das especificações, você pode escolher aquilo que é o mais barato, você pode escolher aquilo que é o mais qualificado. Isso vai variar. Isso vai variar. O que é mais vantajoso? Pronto, escolheu. Quantas vezes você já não foi numa loja, olhou e falou, nossa, gostei, viu? Gostei, mas eu não vou levar hoje não. Eu ainda vou dar uma olhada, vou pensar melhor, vou dar uma olhada em uma outra coisa, mas se eu for comprar, é isso aqui com você. Pega o cartão do cara, promete que vai voltar e não volta. Isso já aconteceu com você provavelmente. Isso acontece com a administração. De repente licitar e não encontrar a proposta vantajosa, ou encontra a proposta vantajosa e de repente olha e não tem dinheiro em caixa. Pensou que ia ter dinheiro em caixa, de repente o dinheiro não foi liberado. Ok? Então licitar é isso. Procurar, selecionar a proposta mais vantajosa. Aí eu posso partir para o contrato. Acordo, vínculo. Sempre eu tenho que licitar para depois contratar? Não. Mas em regra sim. Tudo bem? Inclusive, deixa eu apagar aqui para a gente ver alguns dispositivos que a lei traz para a gente e que são importantes para a gente conhecer. Olha só o que diz na 8666, o artigo 2º da 8666. O artigo 2º diz assim, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação. Cuidado, olha o pega. Serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Por quê? Em regra, uma obra, um serviço, tem que ser contratado depois de uma licitação. Serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Ou seja, vão existir situações em que eu não terei licitação. Ok? Tudo bem? Cuidado com esse caput do artigo 2º. Aí vem o parágrafo único do artigo 2º e diz, para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação, de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Ou seja, é o acordo, é o vínculo firmado. Venho aqui para a gente o artigo 3º e diz assim, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, cuidado aqui, ó, selecionar, como eu anotei agora há pouco, ainda faz parte da licitação. A seleção da proposta mais vantajosa não é o acordo. Aqui no artigo 2º, quando a gente leu que o contrato é todo e qualquer ajuste, é a formação, cadê? Aqui, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo,
Na seleção ainda não se criou esse vínculo. Apenas foi dito que, se eu quiser contratar, eu vou contratar você. Eu não sou obrigado a te contratar. Eu só disse que você tem a proposta mais vantajosa. Por isso é que eu te selecionei. Então, ó, seleção, circula isso daí, puxa do lado e coloca. Última etapa do processo licitatório. Última etapa do processo licitatório, chamada de adjudicação. Nós vamos falar mais sobre isso depois, mas só para você já ter isso anotado. Última etapa do processo licitatório, chamada de adjudicação. Seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Por aqui tá bom, por aqui já tá bom. Então, ó, presta atenção. Cuidado que licitação é uma coisa, contrato é outra. Tudo bem? Que isso fique bem claro. Em regra, primeiro eu licito, para só depois eu fazer a contratação. Mas é possível contratar sem que antes haja licitação? Sim. É possível licitar e não fazer nenhum contrato? Sim, é plenamente possível. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Fechado? Beleza? Ponto. Sabendo então a diferença de licitação para contratos, eu agora tenho que olhar algo que é muito importante, que é esse artigo 1º da Lei 8666. O que é esse artigo 1º? Esse artigo 1º, ele traz para a gente o âmbito de aplicação da lei. Âmbito de aplicação da nossa Lei 8666. E que é o mesmo âmbito de aplicação da Lei do Pregão. É igual. O âmbito de aplicação da 8666 é o mesmo âmbito de aplicação da Lei do Pregão. Mas vamos falar aqui especificamente da 8666. Diz assim: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Você percebe que é uma lei que vai valer para todos os poderes, ó, no âmbito dos poderes. E aí coloca da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Isso é o que a gente chama de lei nacional. É uma lei feita pelo Congresso Nacional, uma lei feita pelo Congresso e que vale para todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Ok? É diferente, por exemplo, da Lei 8.112, que a Lei 8.112 é uma lei federal, que é feita pelo Congresso Nacional, mas só para a União. Por exemplo, Estado, DF e municípios não utilizam a 8.112. Não utilizam. Ok? Já a 8666, assim como é também a lei de improbidade, a lei 8429, é uma lei nacional, que vale para toda a administração. Diferentemente, por exemplo, da lei 9784, que é a lei de processo administrativo federal, só vale para a União. A nossa lei 8666, então, tem um âmbito nacional. Então, cuidado com isso. Âmbito nacional. Não precisa nem discutir, porque quando diz locações no âmbito dos poderes, ele está dizendo de todos os poderes. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. É óbvio que no legislativo e no judiciário, na função atípica. Inclusive o artigo 117 diz isso para a gente. O artigo 117 traz essa informação. Mas vamos continuar. E diz assim: União, Estados, DF e municípios. Aí vem o parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, que é o que está no caput, além dos órgãos da direta, olha só, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Cuidado. Por quê? Porque aqui, nesse parágrafo único, ele inclui toda a administração indireta, porque ele coloca autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Ele inclui toda a administração indireta. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Por quê?
sobretudo no que diz respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista, o artigo 173 da CF, ele deixa claro que quando a empresa pública e a sociedade de economia mista está atuando na atividade econômica, não há necessidade de cumprir a lei de licitações. É obrigado a cumprir apenas os princípios licitatórios, mas a lei de licitação não. Então, cuidado com o seguinte, inclusive no curso completo de Direito Administrativo eu trato sobre isso com alguns macetes. Então, veja bem, se cair na sua prova assim, segundo a Lei 8666, subordinam-se ao regime de licitações as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ponto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? A 8666 deixa muito claro isso, que estão subordinados todas as entidades que integram a administração indireta. Se vier apenas dizendo, então, empresa pública e sociedade de economia mista, eu vou marcar verdadeiro, subordinam-se a 8666. Agora, se ele colocar na prova assim, as empresas públicas, no que diz respeito às suas atividades econômicas, mesma coisa em relação à sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, no que diz respeito à prestação de atividades econômicas, não é obrigada a seguir a lei de licitações. Verdadeiro. Não é obrigada a seguir a lei de licitações. Por quê? Porque nessa atividade econômica, atividade comercial, segue-se o artigo 173. Segue-se o artigo 173. E o artigo 173 da CF, ele diz que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, na atividade econômica, elas podem ter estatuto próprio. Elas podem ter um estatuto próprio de compras, de contratações, e não seguir a 8666. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Inclusive a Petrobras, que está nesse escândalo todo já há um bom tempo, a Petrobras, que teve essa operação Lava Jato, e que isso vai desencadear ainda muita coisa, a Petrobras ela não usa a lei de licitações como regra. Ela tem, inclusive, regulamento próprio, que é por decreto. Está até no seu material aí, indiquei no seu material. Por decreto. Ou seja, você tem uma empresa, uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, seguindo algo que não é 8666. Então, o que eu quero que você tenha cuidado em prova? Primeira coisa, cobrou só assim. Seguem a 8666. As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, está generalizando. Sim, seguem a 8666. Porque está seguindo a 8666. Está seguindo a letra dela. E é assim que a gente tem que marcar em prova. Agora, falou assim, as empresas públicas que desempenham atividades econômicas não precisam licitar. Verdade. As empresas públicas que prestam serviços públicos precisam licitar. Aí sim. As que prestam serviço público têm que licitar. As que desempenham atividade econômica não licitam. Tudo bem? Cuidado com esse ponto. Isso vale tanto para a empresa pública como sociedade de economia mista. E um outro alerta é, ele continua dizendo assim, ó, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Quem que entraria aqui? As paraestatais. As paraestatais são essas controladas, porém elas não têm que licitar. Então, por exemplo, SESI, SESC, OS, OCIP não licitam. O que eu tenho que tomar cuidado? Se ele colocar de maneira genérica, e demais entidades controladas pela administração direta ou indireta têm que licitar, eu vou marcar verdadeiro, porque segundo a 8666 sim. Agora, se ele der exemplo, o SESI, SESC, o Sistema S, o Serviço Social Autônomo, a OS, as OS, as OCIPs devem licitar? Não, não devem licitar. Aqui eu tenho que tomar cuidado para decorar o que a lei diz e o que na verdade é, ok? Cuidado então com esse ponto. Mas ainda tratando aqui desse artigo 1º, nós temos uma outra informação importante que é aqui, ó. Esta lei estabelece normas gerais. Por que essa informação é importante? Pelo seguinte, vou fazer uma anotaçãozinha aqui rápida. Olha bem para cá. A quem compete, de quem é a competência legislativa
a competência legislativa para criar regras sobre licitações e contratos? A gente acabou de ver que a Lei 8666 é uma lei nacional. Então, a quem compete legislar? Cuidado, cuidado. Por quê? Deixa eu apagar aqui, que eu quero ver com vocês um artigo da Constituição Federal, que é esse aqui, ó. Constituição Federal, artigo 22, que diz: compete privativamente à União legislar sobre, preste atenção aqui, ó, legislar sobre normas gerais de licitações e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e também municípios, obedecido do disposto no artigo 37 e 21, que foi aquele que a gente já leu agora há pouco, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, que eu disse agora há pouco para vocês também. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado? Quem que pode legislar sobre licitações e contratos? União, professor. Calma. Estado pode legislar sobre licitações e contratos? Pode. DF pode legislar sobre licitações e contratos? Pode. Município pode também? Pode. Ah, professor, você está doido? Olha só aí de novo, lê aí, ó. Compete privativamente à União. Meus caros, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais. Agora, normas específicas que só vão valer para aquele município e que não está inventando nenhuma modalidade, não está criando nenhuma regra diferente da 8666, não está indo contra a 8666, o município pode estabelecer uma lei que vai valer só para aquele município, ou o Estado valendo só para aquele Estado, ou o DF valendo só para o DF. Cuidado, compete à União, privativamente, legislar sobre norma geral. Agora, pode um município tratar de uma regra específica daquele município? Pode. A entrega de documentação ser por via da internet? Pode. Porque a locomoção interna naquele município é complicada. Então pode. Pode acontecer isso. Não está contrariando a Lei 8666, está seguindo aqui os preceitos básicos. Tudo bem? Cuidado com esse ponto, isso é muito importante. Várias questões de prova sobre isso aqui, tá? A União, normas gerais. Se colocar que compete à União legislar sobre licitações e contratos, privativamente, aí está falso. Porque tem que ser privativamente normas gerais. Que inclusive, apagando aqui, que inclusive foi o que a gente viu no artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais. Tudo bem? Beleza? A gente então fecha esse primeiro bloco, que é essa parte introdutória, e depois, no próximo bloco, vamos falar só sobre licitações, daí em diante só licitações, para depois falar só sobre contratos. Ok? Já já a gente volta.